Olá, pessoal, tudo bem? Professora Flávia aqui mais uma vez, e eu vim aqui para explicar para vocês a atividade dessa quinzena. Essa é a atividade, a 11ª atividade de matemática, e eu vou explicar para vocês como que vocês vão realizar ela para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, para começar, essa é uma atividade que ela começa falando sobre gráficos e tabelas. São atividades que nós já fizemos e ela está aqui mais uma vez para a gente poder treinar, para se restou qualquer dúvida a gente sanar ela aqui agora. Então eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer essa atividade, tá bom? Então vamos lá. O que são gráficos e tabelas? Primeiro, tabelas. As tabelas elas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Então a gente pega essas informações, esses dados e a gente coloca na tabela para ficar mais fácil de visualizar essas informações. Da mesma forma que os gráficos, eles vão facilitar o entendimento por meio de linhas e colunas que separam esses dados. Sendo assim, como eu disse, eles são usados para melhor visualização das informações de diversas áreas do conhecimento. Os gráficos e as tabelas são usadas de várias maneiras. Então, as atividades a seguir têm como objetivo que você interprete as informações apresentadas nos gráficos e nas tabelas. Então, você vai ler atentamente e assinalar a resposta correta. Então, vamos lá. Atividade 1. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. Essa é a informação que está nessa tabela ao lado aí. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 30 kWh foram. Então, aqui na tabela tem, na vertical, tá? 0, 100, 200, 300, 400, que são os quilowatts. E embaixo tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ele quer saber os meses em que o consumo foi maior que 300. Então, aqui do lado tá, quais foram os meses? Novembro e dezembro? Julho e agosto? Agosto e novembro ou agosto e dezembro? Então, você vai vir ali na linha do 300 e vai ver qual os meses que foram maior que 300. Todos que essa barrinha passar do 300 foi maior que 300, certo? Então, você vai ver que meses foram esses e vai assinalar aqui nessa coluna A, B, C ou D, certo? Atividade 2. Marcos e Samuel disputaram um jogo de corrida de carros no videogame. Eles estão jogando videogame num joguinho de corrida de carrinhos. Marcos ficou com o carro A e Samuel com o carro B. Ao final do jogo, aparece uma tabela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Então, na atividade 1, era uma tabela. Aqui já é um gráfico. Cada linha dessa é de um carrinho. Então, essa linha maior que começa no 50 é o carro B, a linha mais escura. A linha mais clara que começa no 100 é o carro A. Aí, o que você vai fazer com essas informações? Ó, aqui na vertical, que é o 0, 50, 100 até o 300, é a velocidade do carrinho. E embaixo que tá 1, 2, 3, 4 são as horas, o tempo. Então, o que você vai fazer? Você vai completar a tabela com a velocidade de cada carro em cada hora da corrida. Então, aqui já tem uma informação. Na primeira hora, o carrinho A estava no 100, que é essa linha mais clara. Ele começou a corrida no 100. E o carro B começou aonde? Você vai preencher ali. Depois, em 2 horas de corrida, o carro A estava onde? E o B estava onde? E assim por diante. Você vai olhando essa linha em pé, que se chama vertical. Você vai olhar a velocidade, e essa linha deitada, que é a horizontal, você vai olhar o tempo. Então, ele tá 2 horas, em que velocidade que ele estava? 3 horas, em que velocidade estava? E você vai olhar a velocidade de cada carrinho, certo? Essa tá fácil também. E agora vamos lá, atividade 3. Assinale o gráfico e depois responda. Analise o gráfico e depois responda. Você vai observar esse gráfico
que é esse gráfico de pizza, que parece uma pizza, e esse de disco, e depois você vai responder as perguntas aqui ao lado, a letra A e a letra B. Na letra A, qual a conexão existente entre os dois gráficos apresentados? Olhando os dois gráficos, o que você percebe nele que tem relação entre os dois? Os dois estão falando do quê? Essa que é a pergunta. O que tem nos dois que tem a ver? O primeiro está falando do quê? E o segundo, o que tem alguma coisa a ver? O que que é? Essa que é a pergunta. Na letra B, o que você conclui com as informações dadas pelo gráfico? Então, você vai analisar o gráfico 1. Os dois estão falando de quê? Tá fácil, não vou falar porque é a pergunta número 1. E aí ele está dando informações sobre isso que ele está falando. Quais são essas informações que ele está falando? O que você concluiu com ela? Tem algo aí que está chamando mais atenção. O que que é? E aí você vai colocar aqui na letra B, certo? Então você precisa olhar para os dois para responder a letra A e a letra B, certo? Daqui para baixo são informações já diferentes, que a gente vai deixar para a próxima aula. Então, como essa atividade é quinzenal, nessa semana a gente vai fazer essas atividades de gráfico e tabela, e depois eu volto com um outro vídeo para explicar o restante da atividade, certo? Lembrando que qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo. Façam com calma e com capricho. E até a próxima!